Eu tenho a satisfação de conversar com o Tiago da Educação. Ele que se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um grande respeito. Bom dia, meu amigo, satisfação. Bom dia, Ivan, bom dia aos ouvintes aí do seu canal. É um prazer estar aqui para mais uma entrevista para falar das minhas propostas enquanto candidato a vereador. Como está o andamento da sua campanha? Ô moço, graças a Deus está muito boa. Estou sendo surpreendido. Quando eu comecei, eu esperava ter um índice de votação e hoje, graças a Deus, eu estou achando que eu supero esse índice. Eu estou achando que minha campanha está cada dia melhor, inclusive com a participação de algumas pessoas me mandando dicas, me mandando assuntos que eu deveria falar. Então, assim, é sinal que a população está interessada nas minhas ideias, nas minhas propostas. Já visitou muitas comunidades? Eu já passei em algumas comunidades rurais, já passei em alguns bairros aqui no centro da cidade. E assim, em todo lugar que eu estou passando, estou sendo bem recebido. Graças a Deus, estou vendo que o pessoal está bastante engajado na minha campanha. Nessas visitas que o senhor anda fazendo nas comunidades, conversando com as pessoas, a população realmente está desacreditada nos políticos? Ô moço, infelizmente sim. Tem alguns lugares mesmo que a gente passa, que a gente grita e tal, aí às vezes encontra algumas cancelas até trancadas. Quando você chama a pessoa, fala assim, ô moço, se for para falar de política, não precisa nem passar aqui. Teve até um caso que eu passei e o senhor falou comigo, se for para prefeito eu voto no 15, mas se for para vereador eu não estou com intenção nenhuma de votar. Por que o povo está desacreditado nos políticos? Eu penso que... Ou na política? Eu penso que é porque alguns candidatos, né, de eleições passadas fizeram algumas promessas e aí depois simplesmente desaparecem, deixam de cumprir o papel que é de um vereador, né, que é o de construir pontes. Eu falo que um vereador ele deve construir pontes, não a ponte física, que isso é obra do Poder Executivo, mas o vereador ele é uma ponte que liga as demandas da população ao prefeito. Se a pessoa não tem a quem recorrer, se ele não tem essa pessoa para fazer essa ligação, ele acaba ficando desacreditado. Ele fala assim, poxa vida, o cara passou aqui na eleição passada, me prometeu que seria assim, que seria assado, que iria levar minhas demandas lá para o prefeito e simplesmente depois a pessoa some. E isso até para a gente que é candidato de primeira viagem fica um pouco complicado, fica difícil. São muitas promessas que não são cumpridas. De 4 em 4 anos a mesma ladainha, muita conversa fiada. Aí a população acaba ficando desacreditada na política, né, nos políticos. Exatamente. A gente passa aí nas comunidades, né, e as pessoas falam assim, moço, só se vier falar de promessa, nem precisa falar nada não. Eu vou votar no você porque eu gostei das suas ideias, simplesmente assim. Aí às vezes a pessoa até fala assim, não, tomara que dê certo mesmo as coisas que você tem em mente, mas isso não depende só de você, isso depende dos seus colegas vereadores, porque muitas das vezes um vereador ele tem um projeto que a ideia é muito boa para a comunidade, e aí por questão assim, de ciúme, de não querer que aquele candidato se desponte dos demais, aí os outros colegas falam assim, não, nós não vamos votar esse projeto dessa pessoa, ou talvez quando leva para o Poder Executivo, ele vê que aquele projeto não foi muito bem estudado, ele não viu qual que era a viabilidade daquele projeto, qual que era o custo que aquilo ia gerar, e às vezes eles simplesmente abandonam, não deixam aquele projeto seguir adiante. Então, assim, cada vez que a pessoa tem uma ideia em mente, primeira coisa que ele deve fazer é assim, quanto que isso vai custar para o município? O custo-benefício, ele realmente valerá a pena? É uma ideia que, de repente, se não tiver apoio de ninguém, eu consigo tocar aquele projeto sozinho? Então, assim, é o tipo de preocupação que eu tenho cada vez que eu levanto uma questão. Se, por exemplo, o caso da reciclagem é um caso que não vai gerar custo nenhum para o município. A única coisa que a gente vai depender do município é que eles façam a cessão do espaço, né, que está lá abandonado, que precisa de uma reformazinha básica, mas se eles falarem que não tem condição de fazer, a gente até consegue fazer com parcerias. Eu vejo mesmo que muitas empresas estão engajadas nesse propósito. Então, assim, se eles optarem por não quererem participar diretamente, falar assim, nós só vamos ceder o espaço, como foi um caso que aconteceu na cidade que eu fui buscar o exemplo, então, assim, é um projeto que dá para tocar sem muito apoio da prefeitura, sabe? Caso venha a ser eleito, o senhor será um vereador de fazer aquilo que prometeu ou será só mais um de promessas? Olha, eu pretendo ser um que vai fazer mais do que prometeu, até porque eu não estou prometendo nada nas comunidades que eu passo. Eu falo que um vereador ele não tem muito poder de fazer alguma coisa, ele tem o poder de cobrar, de fiscalizar. Eu mesmo fico brincando com o pessoal, falo, olha, eu pretendo ser esse elo de ligação entre vocês e o prefeito.
Eu trabalho na Secretaria de Educação hoje, mas se eu for eleito, eu vou sair do meu serviço, que eu vou ter o tempo disponível para passar nas comunidades, para ver se o prefeito realmente cumpriu aquilo que ele prometeu, para estar buscando na comunidade, saber das demandas. E aí, vocês estão precisando de quê? Aquilo que foi prometido foi feito? Alguma coisa mudou de lá para cá? Aquela coisa que vocês precisavam antigamente é a coisa que vocês ainda precisam? Então, tipo assim, é o que eu pretendo fazer. Eu não estou prometendo nada às pessoas e pretendo sim ser um vereador bastante atuante, até porque eu não penso só nesses 4 anos, eu penso em futuramente, Deus me abençoando e conseguir até mesmo numa reeleição, que eu penso que a reeleição para um vereador é mais difícil do que a primeira campanha. Caso venha a ser eleito e constatar algo de errado na próxima Câmara, como será a sua atuação? Olha, primeiramente, eu acredito que os candidatos que eu vejo hoje, a maioria deles serão novos, então, assim, não vejo que nós teremos muitos problemas, não. Mas se acaso a gente constatar algum problema, o que a gente deve fazer é denunciar sim, é conversar com os colegas, falar que aquilo não está certo, e aí, se caso não... Então o senhor está afirmando que denuncia, caso o senhor saia vencedor nessas eleições, algum erro na Câmara? Com certeza. Eu penso que se a pessoa descobre um erro e não denuncia, ele acaba sendo cúmplice. Ele acaba participando daquele ato, mesmo que não diretamente, mas se ele consente, né, se ele fica em silêncio, ele está participando também indiretamente. Então você vai ser um vereador de atitude? Com certeza. Até porque... eu já trabalho no serviço público, eu sou uma pessoa bastante atuante, às vezes até polêmico. Algumas pessoas, eu sei que isso não agradam muito do meu perfil, porque às vezes falam que eu, de uma certa forma, posso até falar demais, mas eu penso que se você vê uma coisa errada e você não fala, você acaba sendo conivente com aquilo. Então, sendo eleito vereador, não será diferente, vou continuar debatendo sobre esses assuntos, e quando eu ver alguma coisa de errado, com certeza a população pode ficar tranquila que a minha postura vai ser de continuar denunciando. Não vai ser omisso às coisas erradas? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando eu vejo mesmo as questões aí, como por exemplo do transporte escolar, que a gente vem batendo aí na tecla há muito tempo, inclusive já fiz relatórios, já entreguei para as pessoas responsáveis e infelizmente providências nenhuma foram tomadas. Então, assim, Deus abençoe que nunca aconteça, mas se algum dia acontecer algo grave, essas pessoas serão indiciadas, porque eles já estão cientes e, assim, não foi por falta de aviso, a gente já vem cobrando já tem muito tempo. Então, assim, como vereador, eu pretendo ser também atuante. Você vai aceitar diárias? Não pretendo, não. Eu penso que se a pessoa tiver de fazer uma viagem para fora do estado, da cidade, por exemplo, assim, Belo Horizonte, Brasília, para correr atrás de algum recurso, eu concordo. Agora, por exemplo, eu fico vendo mesmo a questão da pessoa sair daqui em Pará do Paraíso. Para deslocar da Câmara da residência até a Câmara. Não, isso é um absurdo. Eu trabalhei 5 anos como agente de saúde. É um tapa na cara da sociedade. Com certeza. Eu trabalhei 5 anos como agente de saúde. Um agente de saúde da zona rural, ele tem que fazer as suas visitas, ele tem que atender... Exceto em locais longe, como Belo Horizonte, Teófilo Otoni. Sim, um agente de saúde ele tem que atender 150 famílias ou 750 pessoas. Um agente de saúde que trabalha na zona rural trabalha com seu veículo, com seu combustível. E um agente de saúde que trabalha aqui na sede recebe esse mesmo valor de salário. Agora, por que para um vereador tem que ser diferente? Quando uma pessoa que mora, por exemplo, em Ribeirão de Santana, em Maranhão, presta uma candidatura a um cargo de vereador, ele já está ciente que ele vai ter que atuar aqui na sede. E quantas vezes na semana ele tem que vir aqui? Se não me engano, as reuniões são quinzenais e ele tem que sair de lá de 15 em 15 dias e vir aqui. A obrigação dele é essa. Agora, quando essa pessoa foi candidata a vereador, ele já não sabia disso? Você vai ser um vereador de atitude? Vai fiscalizar o executivo caso ocorra algum erro na administração? Olha, com certeza. Nós estamos com bastante esperança aí, né? Eu sou candidato ao lado do Dr. Fabrício. Nós estamos com bastante esperança que o mandato dele vai ser um mandato assim limpo, sem corrupção, igual a gente... Mas se caso, né, um exemplo, se acontecer algum erro na administração, o senhor vai bater em cima, vai cobrar, vai fiscalizar e se caso, né, até denunciar. Olha, com certeza. Eu penso que assim, a gente não deve passar pano para ninguém, mesmo que a gente seja... É isso que a população quer ouvir do candidato. Que às vezes tem perguntas que o candidato, não sei se é medo
Às vezes não acaba participando de uma entrevista, com medo da pergunta. Isso não vai acontecer comigo. Eu até penso que, para a democracia em geral, o ideal seria que as eleições fossem de vereador e de prefeito separadas, igual de deputado e de presidente. Também penso que deveriam ser separadas. Em um ano você fizesse as eleições do poder legislativo e em outro ano você pudesse fazer as eleições do poder executivo. Porque o que acontece? Um vereador ele pegaria 2 anos do mandato de um prefeito e 2 anos do mandato de outro. Ele ficaria 4 anos no poder, mas assim, intercalado, sabe? Entre um prefeito e outro. E o prefeito da mesma forma. Ele pegaria 2 anos de um vereador e 2 anos de outro vereador. Para que não acontecesse esse tipo de coisa, de às vezes assim, uma Câmara foi eleita a maioria do prefeito, o prefeito faz uma corrupção e os vereadores simplesmente se calam, como nós temos visto aí em eleições passadas. Então o senhor está preparado para fiscalizar o próximo gestor, seja quem for? Com certeza. Independente de qual gestor que vai ganhar, o papel do vereador ele tem que ser independente do poder executivo. É claro que eles devem andar lado a lado nas propostas, nos projetos, nas aprovações das leis para que o município caminhe para frente, mas se alguma das partes estiver fazendo alguma coisa errada, da mesma forma, se tiver algum vereador cometendo algum erro, eu penso que o poder executivo, se tiver poder para isso, tem que barrar sim, tem que falar com a pessoa, falando isso está errado, você deveria parar com isso, e se não acontecer, que faça denúncia ao Ministério Público ou aos órgãos competentes. Se você fosse um vereador, um exemplo, como seria a sua atitude em relação ao Mercadão Municipal? Ao Mercadão? Primeiramente, eu gostaria de ter visto o projeto para saber se era viável a prefeitura conseguir fazer ou não. Eu penso que foi feito de forma à revelia. Se as pessoas soubessem... Será que só uma reforma não cairia bem? Com certeza, com aquela estrutura que foi colocada lá, com aquelas colunas de ferro, poderiam ter sido colocadas externamente, né? Não precisava ter quebrado as paredes. Será que a Defesa Civil olhou, né, visitou essa obra antes dela ter começado? Para avaliar se precisava, né, chegar nesse ponto? Eu acredito que nessa época a gente nem tinha o órgão de Defesa Civil no município. De um tempo para cá é que ele começou a atuar. E inclusive algumas coisas eu vejo que ainda está passando despercebidas. Por exemplo, a questão dos aterros mesmo, estão aterrando áreas alagadas em Caraí. Tem muitos locais, por exemplo, onde tem os barrancos que as pessoas estão cavando sem autorização de ninguém, e aí depois não tem condição de fazer a obra, e isso deixando algumas casas penduradas. Eu penso que isso também é uma coisa grave. Então, sim, na questão do mercado, por exemplo, deveria sim ter sido feito um estudo preliminarmente para saber se tinha condição ou não de tocar essa obra para frente. O senhor acha que o legislativo atual falhou em alguma coisa em relação à obra do Mercadão? Olha, com certeza, porque se foi uma obra que foi iniciada na gestão de 2020, com certeza o chefe do Poder Executivo hoje participou também, né? A não ser que ele estava, de uma certa forma, afastado das atividades como vice-prefeito e sabendo que assumiria depois uma obra inacabada, né? Uma obra de tamanha magnitude e de tamanha repercussão, porque eu penso que o que mais prejudicou a atual administração foi essa obra do mercado. Então, assim, se ele tivesse a ciência disso desde o início, ele não teria nem deixado acontecer. Caso venha a ser eleito, o senhor será um vereador que nunca vai falhar? Ou vai ser falho em algumas coisas? Não, com certeza a gente vai falhar. O ser humano ele é falho, né? É perfeito mesmo, que eu penso que a sua perfeição é só em Deus. Com certeza a gente pode falhar, mas a gente tem que ter a humildade para reconhecer o erro e para reconhecer e fazer o máximo para não avançar muito nesse erro, né? Quanto mais cedo você percebe que está errando, você voltar atrás e corrigir. Vai ser um vereador que aparece só de 4 em 4 anos ou vai ser um vereador que vai estar sempre junto com o povão? De forma nenhuma eu vou ser um vereador só de 4 em 4 anos. Eu até pretendo, se eleito for, continuar passando nas comunidades, agradecendo o apoio que eu recebi. Mesmo que não for eleito, eu pretendo passar agradecendo os votos que recebi também. E peço às pessoas que, se eu for eleito, continue observando o meu trabalho. Se eu não for eleito também, continue observando o meu trabalho, porque eu pretendo alçar voos maiores e, assim, quando você tem uma visibilidade a partir da primeira campanha, com certeza você vai passar a ser mais bem observado. Então, assim, mais importante do que eu já fiz até hoje é o que eu vou fazer de hoje em diante. Dessa candidatura em diante, vai ser mais importante do que eu já fiz no passado. Então, caso saia vencedor, a população pode te procurar?
Com certeza, e não só sair vencedor. Se eu sair perdedor também, eu tenho para mim que ninguém perde, né? Ou você ganha experiência, ou você ganha aquilo que você almejou, que é no caso a candidatura à eleição para vereador. Se mesmo que eu não seja candidato, mesmo que eu não seja eleito, as pessoas podem continuar cobrando, continuar o Thiago, você continua fiscalizando esse tipo de coisa. Se você tiver a oportunidade de falar, eu pretendo também ter uma parceria, uma relação boa com o chefe do Poder Executivo para poder estar levando algumas demandas para ele. Então, sim, as pessoas podem continuar cobrando, podem continuar trazendo as demandas, que com certeza a gente tendo a oportunidade a gente vai falar sim. Não vai fugir do povo? De forma nenhuma, não vou fugir do povo, vou continuar frequentando as reuniões na Câmara como ouvinte, como eu já acompanhava anteriormente. Então, assim, algumas vezes eu até tive lá mais do que alguns vereadores. Teve uma vez mesmo que um deles brincou com a gente lá, brincou não, né, de uma forma agressiva, falou que a gente estava colocando aquela casa no descrédito, e eu respondi para ele que quando tem uma reunião para vereador e os próprios vereadores não vão, quem coloca essa casa no descrédito são eles mesmos. Então, assim, uma das minhas ideias é que seria mudado o horário das reuniões, ao invés de ser 9 horas da manhã, como tem sido, que fosse, por exemplo, 6 horas da tarde, para que a população pudesse acompanhar. Porque se uma pessoa trabalha no setor privado, por exemplo, como é que ela vai sair do trabalho dela para acompanhar uma reunião na Câmara? Ela nunca das vezes, ela nem sabe o que um vereador está fazendo, o que ele está votando, nada disso. Então, caso saia vencedor, né? Então, se o senhor promete ajudar qualquer pessoa. Com certeza. Eu penso que assim, quando a gente faz algo que seja para o coletivo, a gente acaba ajudando mais pessoas. A gente acaba ajudando a comunidade em geral. Mas assim, quando chegar alguma demanda, alguma coisa assim que a gente possa correr atrás, possa indicar aonde que a pessoa tem que correr atrás, onde é que ela tem que resolver a questão, pode continuar procurando sim, que a gente pretende ajudar sim. Eu gostaria que você passasse sua mensagem final para os ouvintes e telespectadores que estão acompanhando a nossa entrevista. Bom, todos já sabem, né? Meu nome é Thiago, sou funcionário da educação de Caraí. Eu trabalhei 5 anos como agente de saúde, já tenho uma vasta experiência na região de Caraí todinha, inclusive quando eu trabalhava já fui entregar móveis em Ribeirão de Santana, Maranhão, em Marambaia. Assim, eu procuro usar dessa experiência que eu já tive como agente comunitário de saúde e hoje na Secretaria de Educação para poder levar para a população um pouco mais de alívio nas questões que eu vejo, por exemplo, das estradas, que muitas das vezes elas são patroladas, mas não são encascalhadas. Muitas das vezes a gente passa em lugares aí até correndo risco mesmo, quando chove, a gente às vezes vai com o caminhão carregado, muitas das vezes sai de casa sem saber se volta, sem saber que horas consegue chegar. Na questão do transporte escolar mesmo, que a gente vê algumas coisas, alguns acidentes que inclusive já aconteceram em outras ocasiões. E assim, a gente busca um pouquinho dessa experiência que a gente já tem para poder fazer aquilo que possa melhorar a vida da população caraiense. Então, assim, eu peço o apoio de vocês. O meu número é 28999 e se eleito for, vocês podem continuar contando comigo para todas as demandas que vocês puderem levar até o Poder Executivo e não tiverem uma pessoa que possa representá-los, vocês podem estar trazendo até mim que eu faço questão de levar para ele. Valeu, meu amigo, pela participação. Oi, Ivan, eu que agradeço aos ouvintes aí do seu canal. É sempre bom ter esse espaço, né, para a gente poder colocar nossas ideias em práticas. E eu peço também que vocês continuem seguindo. O Instagram é Thiago Santos 3922 e o Facebook é Thiago Santos, para que vocês possam ficar um pouquinho mais por dentro das propostas. Não são promessas, são compromissos que a gente busca assumir com a população para que a gente possa fazer um trabalho bacana, se Deus quiser, nesses próximos 4 anos. Para vocês que estão nos acompanhando, bom dia.